Olá, pessoalzinho do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Peço já para você ir curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Este aqui é o nosso canal de educação, política, notícias e história. Hoje venho falar da Braskem. Estamos acompanhando já há algumas semanas, necessariamente há mais ou menos 15, 20 dias, sobre a situação terrível que está acontecendo lá na capital das Alagoas, um estado do Nordeste brasileiro, aonde 5 bairros estão simplesmente deserto, abandonados, por conta da ação irresponsável da Petroquímica Braskem. A Braskem, que tem uma concessão do governo, desde a época da ditadura, de explorar as minas de salgemas, que tem em grande quantidade na cidade de Maceió. Só lá em Maceió, a Braskem tem 35 poços de minas. De modo irresponsável, ela vem operando, então, desde a década de 70, ou seja, a ação da Braskem, ela é uma ação ainda de resquícios da ditadura militar. Então, é sobre esse assunto que eu vou falar neste vídeo. Peço o seu apoio, porque é fruto de uma pesquisa. Esse vídeo vai ter em torno de 20 minutos e eu gostaria que você prestasse atenção, porque os alagoanos, meus conterrâneos, estão precisando do apoio da nação brasileira. Fico pensando que se fosse em uma das grandes capitais, principalmente as 2 ou 3 capitais aqui da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, se acontecesse algo assim, o mundo inteiro já estaria sabendo, já estaria em todos os noticiários, já estaria a pressão popular. Mas como é em uma das capitais da periferia, ou seja, dos estados do Nordeste, um estado pequenininho como é as Alagoas, talvez por isso não tenha tanta repercussão. Então, vídeos como esse, que colocam em evidência esse tipo de problema, é muito importante. Por isso merece já o seu curtido e o seu compartilhamento já por conta disso. Mas o que é a Braskem? A Braskem, ela é então uma petroquímica que foi implantada desde a década de 1970, remanescente da ditadura militar brasileira, ocorrida entre 64 e 85, como nós sabemos. Se implantou numa zona urbana de Maceió, área de mangue e de forte sociabilidade cultural daquele espaço. 5 bairros estão profundamente afetados pela escavação desordenada e irresponsável da mineradora. Esses bairros são Pinheiro, Mutamba, Bom Parto, Flechais e Bebedouro. Maceió é uma das nossas capitais mais pequeninas, porém que é berço de várias personalidades importantes. Mas eu destaco aqui a nossa querida Nice da Figueira, que foi uma ilustre médica psiquiatra que revolucionou no século passado o tratamento aos doentes doentes mentais, né? Ela trouxe ali uma forma mais humanizada
de se tratar esses doentes. Então, Nice da Figueira era uma alagoana maceoense, mais necessariamente nascida no bairro de Bebedouro. Maceió, então, era dividida em duas partes, a parte alta e a parte baixa. A baixa é o local aonde está acontecendo esse grave problema ambiental. São 35 zonas de minas que a Braskem explora atualmente naquela região. Já há décadas vem apresentando problemas essas escavações. Aliás, esses problemas ocorrem desde a implantação da própria Braskem na região, com vazamentos de gases e até mesmo pequenas explosões isoladas, desde então, a década de 70, mas que são devidamente abafadas por conta da força empresarial que a Braskem exerce atualmente. Há pelo menos 5 anos, este problema se agravou, porque aconteceu um epicentro, ou seja, um terremoto de 3 a 12 segundos, que abalou as estruturas desses bairros e das construções, casas, prédios, comércio, que de repente se viram com sérios problemas de estrutura das suas moradias ou do seu comércio. Deixaram rachaduras que foram irreversíveis, muitas delas que a gente consegue transpassar a nossa mão de um lado para o outro. Então, imagina você estar dentro da sua casa e, de repente, acontece um epicentro, tudo treme, poucos segundos, só que aí depois, quando isso termina, você olha nas paredes da sua casa ou do seu comércio e você vê rachaduras imensas que dá para você transpassar o seu punho de um canto ao outro. Foram então 12 segundos que mudaram para sempre a vida de mais de 57 milhões, aliás, 57 mil pessoas e outras tantas que estão igualmente afetadas por conta desse grave problema ambiental. São aquelas pessoas também que, por morarem no entorno aonde aconteceu esses epicentros, até hoje sofrem porque perderam suas clientelas, são pequenos comerciantes ou grandes comerciantes que perderam suas clientelas, pessoas que perderam suas amizades, seus familiares e tudo mais. Desde então, moradores vivem um terrível conflito de abandono e de injustiça, tanto pelo poder público como pela própria sociedade e principalmente pela Braskem, que até bem pouco tempo não assumia a sua culpa. Aliás, relatos ocorrem que até hoje a própria Braskem não assume a sua devida responsabilidade. E isso fica muito claro com as indenizações que são irrisoriamente oferecidas às vítimas e familiares. Segundo os moradores, esses valores oferecidos pela própria Braskem não contemplam todos os prejuízos que sofreram com a irresponsabilidade da mineradora. Várias casas, vários prédios tinham uma avaliação
de valores muito superior àquelas que a Braskem quer oferecer para compensação dos danos. Fora isso, nós temos também os danos psicológicos, danos físicos, biológicos. Pessoas adoecem com todo esse mal ocorrido. Inclusive, já houveram relatos de pelo menos 9 suicídios de moradores ou ex-moradores daquelas regiões, porque não aguentaram o tranco, né? Coisa que não deve ser realmente nada fácil, pessoal. Você ter a sua casa, você ter a sua vida, você ter a sua rotina, sua família. Lá tinha casas, tinha moradores, que já era a terceira geração, que tinha nascido, crescido, casado, constituído família, outros já tinham até morrido. Era a terra dos seus avós, dos seus bisavós, e essas pessoas simplesmente foram tiradas, tiveram que ser tiradas de suas casas, porque a Braskem simplesmente preferiu o dinheiro, né? Preferiu o ganho, típico do capitalismo, né? Preferiu o ganho do que priorizar o meio ambiente e as pessoas. Algumas famílias ou algumas pessoas resistem ou estavam resistindo até o começo da semana, porque novos registros, né, apontaram essa semana de que era necessário retirar essas pessoas ou essas famílias que ainda resistiam lá nesses bairros abandonados, porque é um risco eminente de um grande desabamento, né, uma grande catástrofe ambiental já aí conhecida ou já falada de ser, se não a maior, mas uma das maiores catástrofes ambientais ocorridos em território urbano no mundo. Os moradores relatam, e a gente já viu nas imagens também de vários noticiários, que aqueles bairros parecem mesmo um bairro bombardeado por guerra, né? Se você apresentar ali o bairro, qualquer um desses bairros de Maceió, e não mostrar para a pessoa, e junto com esses bairros mostrar também a foto da Somália ou da Ucrânia, ou até mesmo da faixa de Gaza, você colocar lado a lado, as pessoas não entendendo, não sendo informadas de que assunto se trata, vão pensar que está falando da mesma área. Tamanha é a devastidão que estão aqueles 5 bairros lá em Maceió. Grupos de resistências foram criados, como a MOVIB, que é o Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. Esse movimento tem buscado conscientizar as pessoas, e o Brasil principalmente, né, de toda aquela situação terrível de que vivem, esse drama que vivem os maceioenses, e principalmente a questão das indenizações, que são realmente irrisórias, né? O descaso que a Braskem opera contra essas vítimas. As famílias não reclamam apenas das indenizações dos seus patrimônios materiais, algo que já seria bastante justo, mas elas reclamam principalmente perdas morais, perdas sociais, psicológicas, né? Precisa se dar um atendimento àquelas famílias, né? Porque só passando por aquilo para saber o tamanho da tragédia que é você ter a sua vida toda ali esquematizada, né? Sua rotina, seus planos, né? Muitas pessoas ali para comprar uma daquelas casas, né? Ou um daqueles apartamentos, guardou a vida inteira, né? Guardou a vida inteira e de repente você se vê tendo que sair de sua casa arrancada
e não recebeu indenização justa, né? E ainda, às vezes, quererem culpar as próprias vítimas, né? Já é um absurdo total. Mas afinal, quem e quanto vale tudo o que cada pessoa perdeu com toda a situação, né? Como avaliar esse dano moral, psicológico, social causado pela Braskem, pela irresponsabilidade daquela mineradora e principalmente causado aí às vítimas, né? Quem paga o trabalho que foi tirado, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas porque perderam seus postos de trabalho, muitos comércios fecharam, tiveram que ser abandonados juntamente com todo mundo. E quem paga tudo isso, né? Quem paga as oportunidades de vida que se tinha naquele lugar, né? Quem paga os estudos, né? Várias pessoas simplesmente está vivendo de favor na casa dos outros, ou até está recebendo um aluguel social que não paga, digamos assim, nem o mínimo, né, que você tinha antes na sua vida. Porque o aluguel social, o nome já diz, é algo social, né? Não é algo tão vantajoso, tão grande. Então, as pessoas, às vezes, viviam em uma casa muito boa, com vários cômodos e tudo mais, e agora está vivendo ou de favores, ou se estiver recebendo aluguel social, em um local muito inferior àquele que ela tinha antigamente, né? E o que paga os laços afetivos entre vizinhos, parentes, né? A sua própria religião, né? As pessoas frequentavam ali aqueles núcleos perto de suas casas, né? Quem paga tudo isso? É um trauma muito grande, né? E o poder público, né? O que faz o poder público? Os moradores relatam que quem manda em Maceió não são as autoridades do poder político, já há décadas, né? Quem manda nos governos, na prefeitura, né? Nos vereadores, nos deputados, é o poder da Braskem, é o dinheiro, né? A Braskem, ela é uma petroquímica, como eu falei lá no começo do vídeo, e ela é uma empresa muito forte, né? Então, o empresariado, que são sócios da Braskem, geralmente tem conhecimentos políticos ou com pessoas da política, quando não, eles mesmos fazendo parte da própria política, né? Então, é uma verdadeira luta de Davi contra Golias, né? É uma verdadeira luta dos pequeninos contra a gigante. E o povo alagoano espera justiça. E a gente faz um apelo para que as autoridades, né? A semana passada, aliás, começo da semana mesmo, eu estava vendo que os ministros, né, do presidente Lula foram até lá nas Alagoas, em Maceió, para pesquisar, para saber da situação. Nós temos aí o Renan Filho, que é ministro do governo Lula e que é prata da casa, digamos assim, da política de Alagoas, né, de Maceió. Então, ele foi até lá para estar atualizando todas as informações para o governo Lula e o que a gente espera, né? Nós que fizemos o L e continuamos fazendo, é que o governo Lula, né, na figura aí do nosso querido presidente Lula e dos seus ministros, deem a Alagoas e a Maceió o mesmo destaque merecido que deu lá no começo do ano a Sorocaba, aqui em São Paulo, que sofreu com inundações, né? Ou a própria Bahia, né, que também estava sofrendo com problema de chuvas. Enfim, a gente quer que a nossa pequenina capital, do pequenino estado das Alagoas, né, os moradores de Mutamba, Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto e também Mutamba e o Flechais, que eles tenham a mesma consideração, né? E que o governo Lula possa apoiá-los
e viabilizar o quanto antes essa situação deles receberem suas indenizações para poder recomeçar suas vidas, né? E por outro lado, a parte ambiental, é necessário que se faça ali a cobrança necessária à Braskem para que ela resolva esse problema ambiental. Porque se aquilo vai ficar daquele jeito até quando, né? Aquela coisa abandonada e com riscos sérios aí de sofrer um grande desabamento na questão ambiental. Só lembrando que salgema são pedras de sais, né? Que foram depositadas naturalmente há milhares de anos pela própria natureza, a uma profundidade de 900, 1000 metros, e que para ser extraída é necessário fazer escavações, né? E por meio aí tem várias técnicas de serem tiradas, mas a Braskem se utiliza da técnica de irrigação com água, né? Tirar essas pedras de sal, né? Que é rico em magnésio, potássio, né? E outros minerais, por meio aí da irrigação, né? Da água, faz uma salmoura e aí vai tirando. Só que isso daí prejudica o meio ambiente e tudo mais, né? E por isso que nós temos um grande vazio, né? E os moradores de Maceió estavam vivendo suas vidas normais até 5 anos atrás, sem saber que estavam ali pisando em ovos, né? Porque era isso literalmente, pisando em ovos. Não sabia que tinha embaixo de si um grande buraco enorme de 300 e poucos metros quadrados. Agora eu esqueci, quilômetros, né? Quadrados, acho que é. Desculpe-me, eu vou depois verificar as medidas e ponho na descrição. Não sabiam eles, né, que estavam ali literalmente pisando em ovos, até que o epicentro aconteceu. É isso aí, pessoal, espero ter colaborado para que chame a atenção, né, desse fato lá em Maceió e que o poder público, mais uma vez, na figura do governo Lula, dê o destaque que os alagoanos merecem e precisam, né? Principalmente aquelas vítimas que precisam receber suas indenizações para poder seguir sua vida adiante. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever aqui nesse canal, podendo ajudar no Pix 252-791-61802. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Fazendo L sempre. Tchau, tchau.